Olá, eu sou o Jean e eu vou falar aqui do funcionamento dos galvanômetros. O galvanômetro, ele é basicamente um medidor de corrente elétrica. Os primeiros instrumentos, eles surgiram em 1820, quando o físico dinamarquês Ørsted mostrou que é possível, através da corrente elétrica, provocar efeitos magnéticos. Existem basicamente dois tipos de galvanômetros, que são o galvanômetro de bobina móvel e o de tipo ferro móvel. De modo geral, ambos os instrumentos eles se baseiam na interação entre a corrente elétrica que circula em um condutor que está imerso em um campo elétrico e o resultado dessa interação é um torque que atua no condutor. Vamos primeiro falar do galvanômetro do tipo ferro móvel. Esses foram os primeiros modelos desenvolvidos. Eles são compostos basicamente por uma mola fixa, uma peça móvel que está ligada diretamente ao ponteiro, uma peça ferromagnética móvel, uma bobina pela qual passará a tensão a ser medida. O seu funcionamento ele se dá da seguinte forma: quando aplicamos a corrente na bobina, o seu metal ferroso irá se tornar um eletroímã que irá atrair o ferro móvel do galvanômetro. O ponteiro ele irá girar até o momento onde a força aplicada pela bobina seja equilibrada pela força aplicada pela mola. De modo semelhante, quando retirarmos a corrente aplicada na bobina, a mola irá retornar o ponteiro ao zero. O galvanômetro de ferro móvel ele é pouco usado por ser menos sensível e possui baixa classe de exatidão quando é comparado com o de bobina móvel, apesar de que ele possui algumas vantagens, como o fato de ser barato, ser mais robusto e funcionar tanto para a corrente contínua quanto para a corrente alternada. É importante notarmos que a sua gradação de escala não é linear. Isso acontece pois o torque ele é proporcional ao quadrado da corrente. E esse é um dos motivos pelo qual nós podemos medir a corrente alternada. O segundo modelo do galvanômetro estudado é o de bobina móvel. Esse galvanômetro ele foi desenvolvido por Dunsorval e ele é baseado na deflexão de uma espira móvel devido ao campo magnético de um ímã fixo instalado no aparelho. Uma das grandes vantagens desse modelo é que nós temos uma escala linear, dado que o ângulo da deflexão do ponteiro é diretamente proporcional à corrente percorrida na bobina. Analisando um pouco da sua composição, nós vemos que esse instrumento ele é constituído por um ímã permanente, que gera um campo magnético radial, uma bobina móvel que pode girar em torno de um eixo e de uma mola, cuja função é se opor ao movimento da bobina. O seu funcionamento se dá da seguinte forma: quando a corrente circula a bobina, forma-se um campo magnético que vai interagir com o campo magnético do ímã. Nessa situação, a força irá causar um giro, ou no caso um torque, na bobina, movendo o ponteiro sobre uma escala graduada. O ponteiro ele vai se deslocar até um ponto em que a força aplicada à bobina seja equilibrada pela reação da mola. Conhecendo um pouco da função que relaciona a posição angular do ponteiro com a intensidade da corrente que circula na bobina, nós conseguimos calibrar a escala do instrumento, de modo a transformá-lo em um medidor de corrente, coisas que veremos a seguir. Olá, meu nome é Amanda e eu vou falar sobre o deslocamento angular do ponteiro do galvanômetro em um campo uniforme não radial. Nesse esquema está representado um fio condutor de comprimento infinitesimal dl, onde circula uma corrente I. Também temos um campo magnético uniforme B, não radial, e a gente tem como resultante uma DF, uma força, e essa DF ela é perpendicular a esses dois termos. E para saber o sentido, né, porque essa direção, então para saber o sentido, a gente pode fazer a regra da mão direita. Bom, aqui a gente tem o esquema da bobina, o esquema de uma bobina, e a gente sabe que W é o comprimento da bobina e L é a largura da bobina. E a força aplicada em uma única espira da bobina é representada por essa equação.
Fazendo a integral, sabendo que L é a largura, chegamos que, seno de alfa é igual a 1, porque B e DL são perpendiculares, podemos chegar que a força é igual a B vezes I vezes L. E sabendo o número de espiras, então a gente tem que F é igual a N, número de espiras, vezes B, vezes I, vezes L. Aqui no esquema, onde temos a representação da decomposição da força, podemos perceber que F e Y contribuem para o deslocamento angular da bobina no sentido de aumento de teto. Então, desse modo, fazendo o torque da força, temos essa equação onde chegamos nesse termo. E também temos o torque resistivo, que é equacionado nesses termos, sabendo que essa é a constante da mola. Então, na posição de equilíbrio, temos que o torque resultante é nulo. Portanto, devemos fazer o torque da força menos o torque resistivo, que dá nessa equação. E essa equação aqui, ela não é uma equação linear. Porém, quando a gente fala do campo uniforme radial, ou seja, radialmente há uma uniformidade no campo, tem que a equação final ela é uma equação linear. Nesse tipo de galvanômetro, a força F é sempre perpendicular à bobina, devido ao campo magnético B ser sempre paralelo ao eixo X da bobina. Observe-se que o campo magnético B é paralelo ao eixo X, então o ângulo θ entre a força F e o eixo Y é nulo. Portanto, podemos obter a equação de torque devido à força F como sendo, por isso, essa equação é da linear. Oi pessoal, meu nome é Guilherme, eu vou começar apresentando sobre o funcionamento do galvanômetro como voltímetro. E primeiro nós precisamos entender que essa porção aqui corresponde ao galvanômetro sozinho e é muito delicado, incapaz de realizar medidas de tensão e corrente muito altas. Então é preciso fazer uma adaptação nesse circuito para que seja possível medir valores mais altos. Isso é feito colocando uma resistência multiplicadora aqui, para dividir a tensão. Essa IG aqui é a corrente do fundo de escala, que é a corrente máxima que pode ser aplicada no galvanômetro. Para determinar essa resistência multiplicadora, nós aplicamos a lei de Ohm, e a gente sabe que a tensão máxima é igual à soma das outras tensões, e a partir disso nós podemos isolar Rm e encontrar uma expressão para ela. Usando isso num exemplo, vamos imaginar que nós queremos medir 50 volts de fundo de escala usando um galvanômetro com IG de 4 mA e RG de 80 Ω. Aplicando a equação 2 e simplesmente substituindo os valores nela, nós vamos encontrar 12.420 Ω. Continuando o exemplo, aqui nós temos a medição de tensão usando o nosso voltímetro, entre esses dois pontos aqui. Usando a lei de Ohm, a gente encontra essa tensão dessa forma. Sabemos que a tensão entre C e F é igual à soma das outras tensões. Essa a gente conhece, conhecemos também as resistências e dá para calcular a resistência equivalente. E a partir disso, nós podemos encontrar a corrente, que vai ser de 5 mA. Tendo tudo isso em mãos, a gente pode chegar finalmente na tensão entre D e E, que vai ser de 15 volts. Já usando o voltímetro, a resistência equivalente entre os pontos D e E vai ser da resistência equivalente dessa associação em paralelo e vai valer 2.419,36 Ω. Tendo isso, nós podemos calcular a corrente, que vai ser a tensão sobre a resistência equivalente somada com as outras duas resistências, vai dar um valor de 5,31 mA, um pouco maior do que a anterior. E por fim, nós podemos encontrar a tensão VDE, que é a resistência equivalente multiplicada pela corrente, que dá um valor de 12,85 volts, um pouco menor que a encontrada pela lei de Ohm, porque a resistência de multiplicadora, ela é menor do que a desejável. E a sensibilidade, que é a razão entre a resistência total e a tensão total, vai dar 250 Ohm sobre volt. Os valores usuais dessa sensibilidade para
voltímetros são da ordem de dezenas de quiloohm. Então a gente vê que está bem abaixo. Já no amperímetro, é preciso dividir a corrente, não mais a tensão, porque esse galvanômetro não vai conseguir medir essa corrente toda. Então vai dividir em corrente do galvanômetro e corrente de desvio. Isso aplicando uma resistência de desvio aqui, que é a resistência de shunt em paralelo. A gente sabe que a corrente é a soma das outras duas correntes, com isso a gente pode isolar a corrente de desvio e também que essa tensão é igual a essa outra, porque está em paralelo. Com isso podemos isolar a resistência de shunt e substituir 3 em 4 para ter a expressão final dela. Agora, usando isso num exemplo, vou imaginar um galvanômetro com IG de 3 mA e RG de 40 ohm. Nós desejamos montar um perímetro capaz de medir até 20 A. Para isso, nós precisamos descobrir a resistência de shunt necessária. Simplesmente substituir esses valores que nós temos na equação, vamos encontrar 6 miliohm. Olá, eu sou a Juliana e falarei do galvanômetro funcionando como ohmímetro. Então, o ohmímetro ele é um instrumento capaz de medir a resistência elétrica e verificar se o circuito está em curto ou em aberto. Então, assim como o amperímetro e o voltímetro que nós apresentamos nos slides anteriores, este também pode ser construído com o auxílio de um galvanômetro, porém, nesse caso aqui a gente necessita de uma fonte de tensão interna. Então, para um circuito em série, né, representado abaixo, a gente tem que RV é a resistência variável, UV é a fonte interna de tensão, RG é a resistência do galvanômetro, o G é o próprio galvanômetro e RX é a resistência de prova, né, a resistência que nós queremos medir. Lembrando sempre que RV ele é usado para ajuste do zero ômega. Então, aqui, se a gente considerar os terminais A e B em curto-circuito, a gente consegue encontrar uma expressão para a resistência variável, né? E aí, se a gente considera agora a resistência Rx entre esses terminais, a gente também consegue encontrar uma equação equivalente para essa resistência. E aí, se a gente combinar essas duas equações, né, que a gente descobriu, a gente chega numa equação final para Rx e para Ix, né, para a corrente. E aí, lembrando sempre que Ig é a corrente lida no galvanômetro e Ix não é linear. Então, aqui nós trouxemos a escala, né, do equipamento para representar. E aí, só para lembrar que quando as pontas de prova elas estiverem em curto, a resistência ela será nula e a corrente será máxima, o que levará o ponteiro ao zero ômega. Então, aqui nesse caso, alguns fatores, né, eles podem interferir nessa medição, então, como, por exemplo, o cabo de medição, né, as pontas de prova, enfim. Mas o resistor variável, ele sempre fará o ajuste do zero ômega. Então, aqui, em um exemplo prático, foi dado o valor de RG e de IG, né, e da voltagem, então, 100 ômegas, 10 miliamperes e 3 volts. E aqui a gente representou as pontas de prova em curto. Então, como nesse exemplo a gente conhece a corrente máxima, a resistência interna, então a gente consegue calcular a máxima tensão, né? Que aí nesse caso, substituindo os valores, a gente encontra 1 volt. E aí, como a gente sabe que a tensão da bateria é de 3 volts, e que se a gente ajustar o resistor variável para 200 ômega, a gente garante o 0 ohm e a máxima corrente de 10 mA, a gente consegue utilizar a equação da corrente, né? E aí, substituindo esses valores que foram dados, a gente consegue encontrar a corrente de 7,5 mA. E aí, como essa resistência ela é inversamente proporcional à corrente, a gente vai ter uma nova posição na escala do equipamento. Então, aqui no próximo slide, nós trouxemos essa representação, né, aqui na escala graduada. E aí, de forma que aqui nós temos a nossa situação inicial, do 0 ômega, né, e os 10 mA de corrente, e aqui com o ajuste do resistor variável, né, de 100 ômega e 7,5 mA, que foi a corrente que a gente descobriu através das equações. Aqui nós trouxemos as referências bibliográficas utilizadas pelo grupo, e é isso.